Olá, sou eu de novo, a Maria José, e vamos falar sobre Juízes 7 e 8. Gideão, com 300 homens, vence aos Midianitas. Gideão aplaca os efraimitas e mata o rei dos Medianitas. Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Juízes 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia se acampado junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu te dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se, apressando-se das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-o descer as águas, e ali os provarei. E será que todo aquele que eu disser, esse irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber a água com a língua, como lambe o cão, este porás à parte, como também a todos aquele que se abaixar de joelho a beber. Que foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e darei os medianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou à sua mão a provisão e as suas buzinas e enviou todos os outros homens de Israel, cada um para a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estavam no arraial do Medianita, embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado em tuas mãos. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouviram o que dizem, então fortalecidas as tuas mãos descerá ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo da sentinela que está no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente faziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem a seu companheiro um sonho e dizia: Eis que eu tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial das Medianitas e chegava até a tenda e a feriu, e caiu e transformou-se em cima para baixo e ficou caída. E respondeu o companheiro e disse: Não é isto, não, não é isto. Outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo o arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou.
E voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesa, e disse: Olha, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor, e de Gideão. Chegou, pois, Gideão, os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram: Espadas do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu, tocando, pois, os, as 300 buzinas. O Senhor tomou a espada de um contra o outro, e todo o arraial que fugiu para Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assi e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos medianitas e tornai-lhes as águas até Bet-bará. E também o Jordão, convocados, pois, todos os homens de Efraim tornaram tornaram-lhe as águas de Bet-bará e ao Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos Medianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os medianitas? Contenderam com ele fortemente. Porém, ele disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não vos porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as vidinhas de Abiezer? Deus vos deu na mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abradou para com ele, quando falou essas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados e eu vou
ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos medianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tuas mãos, porque demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: porquanto o Senhor der nas minhas mãos a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com o espinho do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou das mesmas maneiras. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carcor e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos sírios do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxaram da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá. E Jogibeá e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém eles os perseguiram e tomou preso, e ambos os reis dos medianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote. Ele fez uma pergunta, o qual lhe deu por escrito o nome dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vide aqui a Zeba e Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me encarnecestes, dizendo: estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para no que porque nos demos pão aos teus homens, já e tomou os anciãos daquela cidade, os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntaram a Zeba e a Salmuna que homens eram os que mataste em Tabor. E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesse deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jete, seu primogênito: levanta-te e mata-os. Porém, o moço não puxou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia levantou-se, pois Gideão e matou Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, também tu, como teus filhos e os filhos dos seus filhos, porque nos livraste das mãos dos medianitas. Porém, Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás. O Senhor sobre vós dominarás. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei.
Dai-me cada um de vós os pendentes dos seus despojos, porque tinha pendentes de ouro, porque eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão daquele um éfode e colocou na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão à sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubal, filho de Joás, e habitou na sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e suas concubinas que estavam em Siquém. Lhe deu à luz também a um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após, após os Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.